Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu louvarei. É o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. E os seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os devora como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como muralha. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. O meu desejo se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo em águas profundas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu? Poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas. Estendeste a mão direita e a terra os tragou. No teu amor guiaste o povo que redimiste, na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram, o terror apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom ficaram pasmos, dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Medo e pavor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse. Ó Senhor, até que passasse esse povo que adquiriste. Ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos do faraó, com os seus carros e seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles. Mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e as outras mulheres a acompanharam, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Deus, por favor, fale ao nosso coração sem impedimento, Senhor. Que a sua palavra alcance com poder em cheio cada coração aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Quantos aqui gostam de cantar? Levante uma de suas mãos. Gosta de cantar, mesmo no banheiro, ou sobretudo no banheiro, né? Todos nós gostamos de cantar. Nossos cultos ao Senhor têm um tempo considerável dedicado aos cânticos. Logo após uma intervenção sobrenatural do Senhor na nossa história, nós não temos outro modo, amados, de expressarmos nosso contentamento, a nossa gratidão, do que enchendo os nossos lábios da canção da vitória. De canções. Só pode cantar, amado, quem teve experiência com o Senhor. Este capítulo que eu estou começando a expor hoje, se Deus quiser terminarei no domingo que vem, é o último capítulo da primeira parte do livro de Êxodo.
Só para lembrar, eu estou dividindo o livro de Êxodo em 3 porções. Capítulos de 1 até 18, na verdade, ainda vai ter 16, 17, 18. Mas este capítulo 15 é especial, porque dentro dessa primeira porção, que é a redenção, Deus redime o seu povo, está terminando um ciclo que começou no Egito. Deus havia intervido em favor do seu povo. Havia enviado Moisés e Arão para liderar essa saída, chamada Êxodo, daí o nome do livro. O povo atravessa o Mar Vermelho, numa grande intervenção do Senhor. E agora então o Senhor coloca um cântico nos lábios deste povo. Essa primeira porção vai terminar no capítulo 18, e já no capítulo 19 até 24, Deus vai estabelecer um pacto com o seu povo. E dos capítulos 25 a 40, vai habitar com o seu povo através do tabernáculo. O capítulo 15 é muito importante, porque demonstra, amados, o contentamento de um povo que termina no versículo 14, vendo seus inimigos mortos na praia do mar. E não apenas isto, mas diz o versículo 31 do capítulo 14, vendo a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios. Um povo que agora está temendo o Senhor, está crendo no Senhor e, sobretudo, crendo em Moisés, o seu servo. Eu sei, amado e amada, que você que conhece a história sabe que esta fé, esta confiança não durou por muito tempo. E eu não quero de maneira nenhuma que você arrogue a si mesmo o direito de questionar a oscilação de fé dos nossos irmãos hebreus do Antigo Testamento, porque você é igualzinho a eles. Eu sou igualzinho a eles. Mas o destaque, amados, que nós temos aqui é essa canção da vitória. Quem gosta de curiosidade bíblica, este é o primeiro cântico escrito na Bíblia. É a primeira ocorrência, amados, na Bíblia, de alguém que se levanta para cantar. O povo hebreu, por exemplo, no Egito, não tinha motivo nenhum para cantar. Tinha? Eles suspiravam devido à dor da escravidão. Recentemente, eles estavam suspirando o temor da perseguição. Mas agora eles têm um cântico. E nos versículos 1 a 12, a chave para o entendimento deste cântico é essa frase: Deus triunfa na batalha. Vamos dizer juntos? Deus triunfa na batalha. O primeiro hino registrado em toda a Bíblia é um hino de vitória. É um hino que o Senhor aparece como um guerreiro que triunfa poderosa e gloriosamente sobre os inimigos do seu povo. Moisés, que foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e segundo Atos 7, 22, era poderoso em palavras e obras, aqui coloca no papel a descrição de um Deus que intervém na história dos seus. Somente o título Senhor aparece nesse cântico 10 vezes. Ele é o Senhor que triunfou gloriosamente, que lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2, é o Senhor que é a minha força, Moisés falando, meu cântico, que se tornou a minha salvação. Olha a pessoalidade. O meu Deus é o Deus do meu Pai. É homem de guerra, a primeira vez que aparece essa expressão, homem de guerra. Ele lança no mar os carros do faraó, versículo 4, o seu exército. Os capitães de elite, nós não podemos esquecer que eram 600 carros de combate egípcios com seus melhores capitães, amados. A tropa de elite de faraó fora
afogada no Mar Vermelho por conta de uma ação sobrenatural do Senhor. Os abismos os cobriram, versículo 5, desceram as profundezas como pedra. Versículo 6 fala da mão direita do Senhor, que é gloriosa em poder, da mão direita que despedaça o inimigo, e mão direita é mão de autoridade, mão de poder, intervenção do Senhor de modo glorioso. Na grandeza da tua excelência, versículo 7, derrubas os que se levantam contra ti. Olhe para mim, o Senhor não encontra rivais. Deus não tem rivais. Deus não tem rivais. Não há ninguém, amados, na terra ou acima da terra ou debaixo da terra, não importa onde você considerar que haja vida, que seja compatível, que seja páreo para o nosso Senhor. Este salmo, amados, é um resultado, este cântico, que é um salmo também, é o resultado de uma experiência de libertação. Versículo 9 vai dizer de que o inimigo se levantou para perseguir, alcançar, repartir os despojos. Mas versículo 7 antes vai dizer de que foram derrubados. Versículo 8 vai dizer de que ao sopro das narinas, e aqui é uma expressão poética, amontoaram-se as águas, correntes pararam como muralha, os abismos coalharam-se no coração do mar, porque você está com essa imagem em mente, o povo de Deus passou a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Mas logo em seguida, quando Faraó, e nós temos um salmo que deixa bastante claro isso, que Faraó estava no grupo, Faraó, seus carros, seus capitães, foram todos eles submergidos. Porque Deus resolveu intervir. Versículo 10, sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram como chumbo em águas profundas. Olha que linguagem linda, gente. Afundaram como chumbo. E aí no versículo 11 vai perguntar, quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Estendeste a mão direita, olha a mão direita de novo, e a terra os tragou. O autor aos Hebreus, amados, no capítulo 11, verso 27 a 29, vai dizer, pela fé deixou o Egito, falando de Moisés, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a paz, que é a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Este salmo, amados, esse cântico não existe aqui apenas para a nossa inspiração, mas para estudarmos, refletirmos, ponderarmos sobre a pessoa e os procedimentos do nosso Deus. Você conhece este Deus? Você tem tido comunhão, experiências com este Deus? Porque não se pode cantar, amados, a canção da vitória, se de fato essa verdadeira e expressiva e espontânea adoração não vir de um coração de quem conhece quem é Deus e daquilo que Ele faz com o seu povo. Interessante, amados, lembrarmos de que foi depois de um período de forte opressão, de uma noite escura de desespero, que de repente, pela intervenção do Senhor, o povo começou a cantar, e cantar com alegria. E o Salmo de número 136, versículos 15 a 17, vai dizer, mas derrubou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. Você quer cantar ao Senhor de fato um novo cântico?
Você quer de fato extravasar-se diante do Senhor com alegria, com canções que de fato refletem uma vivência com o Senhor. Conheça-o. Conheçam os seus atributos em suas perfeições. Nós um dia, amados, cantaremos novamente o cântico de Moisés, Apocalipse 15, 3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Nós não servimos a um Deus domesticável. Nós não servimos a um Deus passivo. Nós servimos a um Deus que intervém na nossa história, que triunfa na batalha. E eu usei essa expressão do hino de Martinho Lutero. Ele triunfa na batalha. Na minha batalha, na sua batalha, na batalha da sua família, na sua história. Quantas vezes você esteve diante do Mar Vermelho? Quantas vezes você esteve diante de uma noite escura de desespero? Numa fase difícil de opressão, em que você olhava para um lado e para o outro e não via qualquer perspectiva de saída. Os diagnósticos médicos eram os mais contraditórios possíveis, mas de repente o Senhor vem com poder, triunfa na sua história, traz ordem ao seu caos pessoal. E você chega para Deus e fala: o Senhor é o meu homem de guerra. O Senhor é o experiente em batalhas. Isaías 42, 13 vai dizer: o Senhor sairá como guerreiro, como poderoso, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído. Repita comigo: grande ruído. E prevalecerá contra seus inimigos. Deus sempre vai alcançar a vitória na minha e na sua vida, e sempre o fará de maneira fácil, porque como o fogo consome o restolho ou a palha, ou como o menino lança pedras sobre as águas, assim Deus trata com a sua oposição. Eu gosto de pensar em Deus, meu amado e minha amada, como inigualável. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Ninguém pode fazer o que Deus faz. Os exércitos humanos não são nada diante dele. Os falsos deuses da antiguidade eram somente demônios representados de várias formas. Eu me lembro aqui, amados, da vez que a Arca da Aliança, que representava a base do trono de Deus, foi sequestrada. Os filisteus a levaram e a levaram para uma sala onde havia a imagem do deus Dagon. Quem conhece a história sabe que no outro dia, os filisteus foram visitar aquela sala e ficaram pasmados, porque a estátua de Dagon estava curvada diante da Arca da Aliança. Olhe para mim, meu amado, minha amada, os homens reverenciam os poderosos. No Brasil colônia tinha a tradição que a corte portuguesa trouxe para o nosso país, cerimônia do beijamão. Se curvavam, recebiam seus títulos, recebiam suas benesses, seus destaques. Mas a palavra de Deus nos diz, amado e amada, que um dia todo joelho se dobrará, que toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Deus triunfa na batalha. Talvez você esteja aqui nesta noite, esteja dizendo: pastor, eu vou ter um ano complicado, hein? Mas Deus está mandando lhe dizer: eu vencerei as suas guerras. Eu triunfarei nas suas batalhas. Eu entrarei na sua questão. Depois do Mar Vermelho, Moisés chama o povo para cantar. Vamos cantar. Vamos falar desse Deus.
Vamos falar que ele triunfa. Nós já vimos os egípcios mortos. E agora vamos cantar. A segunda porção desse cântico, versículos 13 até o 19, mas eu vou pegar o 20 e o 21 também. Deus protege ao seu povo. Se ele triunfa na batalha, a palavra Senhor vai estar 10 vezes na primeira parte do cântico. Nessa segunda parte, 3 vezes aparece a expressão povo. Versículo 12, estendeste a mão direita e a terra os tragou. Versículo 13, no teu amor guiaste o povo que redimiste. Na tua força o conduziste à santa habitação. Povo que redimiste, que compraste. Os povos ouviram, estremeceram, o terror apoderou-se dos habitantes da Filístia, porque aquilo que o Senhor fez no deserto, ali no Mar Vermelho, todos em volta ficaram sabendo. Então os chefes de Edom ficaram pasmos, dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã, medo e pavor caíram sobre eles pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Ó Senhor, tu os conduzirás, os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor. O Senhor reinará eterno e perpetuamente, porque os cavalos do faraó com seus carros e os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles, mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. A nossa memória, amados, vai naquelas menções em que as pragas derramadas pelo Senhor no Egito atingiam os egípcios, mas não atingiu os hebreus. Você vai encontrar algumas vezes essa brilhante expressão, mas o Senhor fez distinção. Olhe para mim, amado e amada, o Senhor sempre faz distinção. Eu já disse isso, mas vou repetir nesse contexto. Deus não ama todas as pessoas do mesmo jeito. Ele ama de um modo mais intenso, mais especial, o seu povo. E há um versículo da Bíblia que diz isso claramente. Eu amo aos que me amam, e aos que bem de manhã me buscam. Deus tem um amor eletivo. Não tem como. Essa parte final do cântico eu me lembro da doutrina da providência. O que é a doutrina da providência divina? Afirma que, primeiro, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Todos aqueles que são parte do reino de Deus, o Senhor domina sobre tudo. Cada assunto, cada questão, cada detalhe. O Senhor também tem um controle sobre o universo como um todo. Seu trono está nos céus. O Senhor também controla o mundo físico, porque, Mateus 5,45, porque faz que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O nosso Deus também atua nas transações das nações. Salmo 66, 7. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Preste atenção. Há quem pense que tem algum tipo de poder, mas a palavra de Deus vai dizer que nenhum poder está independente do poder do nosso Deus. Os seus olhos estão sobre todas as nações. E Jesus já está dizendo no Evangelho de Mateus, todo o poder o Pai me deu. Todo o poder.
Providência de Deus também está no nascimento e no destino dos homens. Gálatas 1,15, Paulo vai dizer: mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O que Gálatas 1,15 está dizendo, que Paulo reconhece que Deus já o havia chamado desde o ventre da sua mãe. Antes dele tomar qualquer tipo de decisão. É bom você saber também que todos os sucessos e fracassos humanos dependem do Senhor. Lucas 1,52. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. A agenda do mundo está na mesa de Deus. Os acontecimentos, amados, no mundo não estão nas cartas de tarô. Não estão nas crendices populares, no horóscopo. Toda a história da humanidade, em seus destinos, sucessos e fracassos, estão diante das mãos poderosas do Senhor. Há um Deus no mundo. Há um Deus que está no controle. Nasce uma criança porque Deus quis. Morre uma criança porque Deus quis. Um acidente automobilístico, todos saem andando. Alguém está andando na rua, tropeça, bate a cabeça na calçada, morre. Deus está no controle da vida. Deus está no controle da morte. Você crê nisso? Diga amém. Eu sei que é uma verdade difícil, amados, mas bíblica. Não temos para onde correr. Deus protege o seu povo. Salmo de número 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quem nos faz habitar em segurança, amado, não é a polícia, não são seguranças contratados, os vigilantes. Quem nos mantém em segurança é o Senhor. Ele cuida. Então este salmo está falando disso. Nós somos o povo que foi redimido, nós somos o povo que foi adquirido. Moisés está dizendo que nós somos conduzidos e plantados no monte da herança do Senhor, versículo 17, no lugar que ele preparou para a sua habitação. Dos versos 14, 15, 16, nos fala de que os povos da terra não entendem isso. O povo da Felícia, o povo de Moabe não entende isso. Todos ficam assustados, emudecidos, como pedra, diz o Senhor. As outras nações temem ao Senhor. Não é à toa que o Salmo de número 40, versículo 3, vai dizer: e pôs o novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão. E confiarão no Senhor. O Senhor reina, diz o Salmo 99, 1. Tremam os povos. Ele está sentado entre os querubins. Comova-se a terra. Há outro texto da palavra de Deus que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Deus abre a boca, Deus não dá uma sugestão. Deus faz uma determinação. Deus não dá dica. Deus dá ultimato. Deus não brinca. Deus não dorme. Albert Einstein tinha razão quando dizia: Deus não joga dados. Deus não age na casualidade. Ele é o Deus da causalidade. Tem diferença. Casualidade é a contradição das situações, das hipóteses. Casualidade
causalidade é o fim, é o propósito. Deus conhece o fim desde o começo. Há um outro texto que fala o seguinte: Deus, quem se fez seu conselheiro? Que é o homem para dizer a Deus o que fazer, como um barro tem direito de dizer ao oleiro, por que o Senhor me fez assim? Eu creio, amados, na soberania de Deus. Eu concordo em gênero, número e grau com um autor chamado Arthur Pink, que vai dizer o seguinte: negar a soberania de Deus é entrar em um caminho que, seguindo a conclusão lógica, levará ao manifesto ateísmo. Deus reina. Deus é soberano. Se ele não fosse, não seria Deus. E aí, diante então dessas constatações, versículo 20 e 21 entra em cena Miriam. E é um texto muito curioso. Então Miriam, a profetisa, é a primeira e única vez que aparece Miriam com esse título, irmã de Arão, irmã de Moisés também, mas Moisés está escrevendo e resolve apontá-la como irmã de Arão. Pega um tamborim, um pandeiro, as outras mulheres também a acompanham. E Miriam então responde ao povo que cantava, porque no versículo 21, esse lhes respondia, lhes aqui é um pronome masculino no hebraico. Então não há ideia de que o povo começou a cantar, os homens, aí depois Miriam falou, agora é a vez das mulheres. Não, não. Miriam aqui está liderando o povo em adoração. E resolve então no versículo 21, enquanto o povo cantava, ela respondia o mesmo versículo primeiro, o mesmo início do cântico. Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eu quero fazer apenas um destaque aqui, de que Miriam fazia parte também da liderança do povo de Deus. E aqui eu quero falar às nossas irmãs, porque Miqueias 6:4 vai dizer, eu te tirei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Miriam aqui então, amados, ela se soma com um grupo de mulheres para exaltar o triunfo do Senhor. E ela lidera aqui o momento de cânticos e de danças ao Senhor. Mas Miriam só fez isso porque ela estava debaixo da autoridade de Moisés e de Arão. Porque a ordem diz, eu te tirei da terra do Egito, Miqueias 6:4, e te resgatei da casa da escravidão e enviei. Em cadeia de autoridade, tá? Moisés, Arão e Miriam. Então o que nós temos aqui, amados, é o povo inteiro adorando ao Senhor. Olhe para mim, por mais que às vezes nós pensamos o seguinte, às vezes na igreja a gente pensa assim, existem funções que são só para as mulheres, funções que são só para os homens. Esse texto aqui nos convida a cantarmos a canção da vitória, o povo inteiro, homens e mulheres, com instrumentos aqui de percussão e com danças também. Salmo 150 vai dizer, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, a pergunta que não quer calar é, se você tem tido experiências com o Senhor, por que o seu canto não é alegre? Por que você se restringe tanto?
Por que você, minha irmã, não se une aos nossos irmãos? Por que vocês não dançam? Por que os instrumentos são usados com alegria? Por que você às vezes vem para a casa de Deus e mantém-se com seu rosto fechado? Por que você insiste em reclamar às vezes de condições adversas, como o calor, como alguém que está conversando, como seus problemas do dia a dia? Deus não tem feito algo surpreendente na sua vida, a ponto de você ter motivos de sobra para exaltá-lo com cânticos? Por que não começar 2016 em alto estilo, cantando ao Senhor, o homem de guerra, o valente de Deus? Algumas aplicações que eu faço, por exemplo, a primeira delas é o seguinte: quando Deus nos remiu, amados, do pecado e do inferno, e nós acreditamos que Ele o fez através de Jesus Cristo, Ele quer ser louvado através das nossas vidas, e Ele quer que nas nossas vidas o louvor tenha um lugar de importância. Temos motivos para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Uma outra aplicação que eu faço aqui que é importante: o Senhor é um homem de guerra. E Apocalipse vai dizer, amados, que chegará um tempo, capítulo 19, versículos 11 e 16, preste atenção, que João vai estar dizendo: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, aleluia. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse cavaleiro chama-se Jesus Cristo. E ele vem acompanhado dos seus súditos, do seu povo. Eu não me canso de repetir, amados, Deus tem um povo. 1 Pedro 2, 9 e 10, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Nós somos o povo de Deus. Você que está aqui nesta noite não faz parte do povo de Deus. Você não sabe o que está perdendo. Você não sabe o que é ter a certeza de que mesmo que todos os prognósticos, as previsões de 2016 sejam as piores possíveis, nós, amados, não cremos nos vereditos dos homens. Nós temos um Deus que vela pela sua palavra para guardar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Guerreia as nossas guerras, batalha as nossas batalhas. Ele é varão de guerra. Ele não conheceu nenhuma derrota. Nunca conhecerá. Nós servimos o mais do que vencedor. E nele nós somos mais do que vencedores. Preste atenção, querido, querida. Nós não cremos numa ficção. Nós cremos numa verdade. E a verdade diz, amado e amada,
que o Senhor reinará para sempre. E Handel a razão quando repetia, e ele reinará para sempre. Fazendo coro àquilo que está em Êxodo 15, 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Mas eu preciso fazer uma outra aplicação aqui. Olhe para mim, por favor, tendo paciência comigo. Eu não posso aceitar. Me perdoe a franqueza. Vou falar mesmo. Eu não posso aceitar alguém que diz que conhece a Deus e que não tem um coração alegre. Gente carrancuda. Conhece gente assim? Gente com aquele desenho da hiena. Ó vida. Ó azar. Como é que você está, meu irmão? Tem até preguiça para falar. Eu tenho visto, amados, adolescentes cansados. Cansado. Quando chegar na minha idade, 42 anos, bem vividos, eu não sei se vão estar vivos. Cansaço vai tomar conta da vida deles. Terrível. Gente triste. Meu querido, planos para 2016, novidade. Nada. Nada. Igual aquele outro personagem do Chico Anísio. Faça como eu. Sorria. Mas a palavra de Deus diz para você, toma posse. 2 provérbios de Salomão. Provérbios 15, 13. O coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Diga para o pessoa que está do seu lado. Coração alegre, aformoseia o rosto. Até você que é meio desprovido de beleza física. Você que a natureza não ajudou muito. Tem gente assim, não é? A natureza não colaborou. Mas a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Sorria. Vai formosear, vai ficar lindo. Outro provérbio de Salomão. Provérbio 17, 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Gente, tem muita gente que está doente, mas não é doente mesmo. Está com o espírito abatido e vai morrer assim. Espírito abatido. Gente depressiva, melancólica, zurumbática. Gente esquisita, estranha, sem humor. Vai ficar abatido. Mas o coração alegre é como um bom remédio. Olha para mim, esposo. Você vai economizar a conta de farmácia se você fizer a sua esposa sorrir, ficar alegre. E você sabe como fazer isso. Sabe. Custa alguma coisa. Mas coração alegre. A mulher que fica doente assim sem saber por quê. Que tá doendo. O quê? Não sei. Por quê? Não sei. Então, o coração alegre é um bom remédio. Por isso, amado, uma dica aqui. Existem muitos casamentos que seriam curados se houvesse mais humor, mais piada, mais uma noite assim de um imitando o outro, de rir sobre os próprios erros, de assistir algumas comédias românticas,
ou comédias dessas mesmo, pastelonas mesmo. Mas ri. Está faltando alegria na vida de muito crente. E por fim, Deus quer que você louve a Ele em todo o tempo. O Salmo 34, versos 1 e 2 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente. Você pode dizer aleluia? Continuamente na minha boca. Você vai acordar dizendo: glória a Deus, Senhor. Que dia, que chuva, que bênção. Precisava regar a terra mesmo. Senhor, que sol. Maravilha, Senhor. Que calor, bênção. Que casa, que família, que esposa, que filho abençoado. Ai, barulho, que legal. São músicas aos meus ouvidos. Eu louvo ao Senhor em todo tempo. Estão saudáveis. Eu prefiro ver os filhos gritando em minha volta do que eu gritando em volta deles no hospital ou no cemitério. Dizendo: não, eu quero morrer junto. Não. Que eles corram entre nós. Que eles vivam, sejam alegres. Amado, nós precisamos valorizar cada bênção que o Senhor nos dá. O Salmo diz: louvarei o Senhor em todo o tempo. O Salmo de números 34, 1 e 2. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Alegrarão. Tem que ter alegria, amados. Tem que ter alegria. Vamos ter um 2016 mais alegre aqui, amém? Mais alegre. Você vai ouvir a mensagem com alegria. Você vai chorar de alegria. Você vai, enfim, alegria. O cântico da vitória foi um cântico de alegria. Moisés falou o seguinte: gente, não vamos ficar vendo os egípcios na praia do mar até quando? Que cena terrível deveria ter sido, né? Ver cadáver de um lado, do outro. Moisés falou o seguinte: rapaz, esse negócio está ficando meio estranho, hein? Daqui a pouco esse cheiro vai subir, vai ser um negócio estranho. Vamos começar a louvar, cantar. O Senhor triunfa. Ele guarda o seu povo. E agora sim, amados, agora eu vou terminando mesmo. Nós precisamos aprender, amados, olha para mim, a descansar mais. E só sabe descansar quem se satisfaz no Senhor. Você se satisfaz no Senhor? Então você precisa se satisfazer com a vida que Deus lhe deu. Porque não adianta falar o seguinte: eu queria ser engenheiro. No caso, eu sou metalúrgico. Eu queria ser médico, mas eu sou vendedor. Você vai viver infeliz por causa disso? Não. Seja o melhor vendedor. Seja o melhor metalúrgico. Satisfaça naquilo que Deus lhe deu. Gente, Paulo nos ensina. Filipenses 4, 11 e 13. Não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso todas as coisas? Posso todas as coisas? É esse contentamento, essa alegria com que Deus nos dá. A minha casa é pequena, mas é minha. A minha vida pode não ter agitação, mas é a vida que o Senhor me dá. E eu vou louvá-lo. Eu vou celebrá-lo no pouco. Se Deus me colocar no muito, amém. Se não, eu vou continuar no pouco. Eu vou me satisfazer. Olha para mim, eu vou me satisfazer. Não adianta você querer ser quem você não é. Não adianta você querer ter aquilo que você não vai ter. Não é para você ter. É para você descansar. Quero terminar com uma história assim, muito gostosa. Que havia um rico empresário em Nova York, grande centro financeiro. E ele foi numa praia, no litoral. E lá ele encontrou uma comunidade
de pescadores. E esse homem riquíssimo notou um pescador ocioso, sentado ao lado do seu barco, pele bronzeada, curtida pelo sol, como o Manel, por exemplo, que esteve no Caribe, vento, água do mar. Estava sem pressa para fazer alguma coisa. Aquele empresário riquíssimo ficou curioso com a falta de atividade do pescador. Ele perguntou para aquele homem: por que você não está pescando? E o pescador disse assim: porque eu já pesquei peixe o suficiente para hoje. Aí aquele homem perguntou assim: mas por que você não pesca mais do que precisa? Aí o pescador falou: mas o que eu ia fazer com aquilo que sobrou? Você poderia ganhar mais dinheiro, comprar um barco melhor. Com isso você poderia ir mais longe, mar adentro, pegar peixes maiores, comprar redes de nylon, ganhar mais dinheiro. E em breve você teria uma frota de barcos e ficar rico como eu. O pescador, pensativo, perguntou: mas vem cá, depois eu iria fazer o quê? Aí o amigo falou: você poderia descansar, desfrutar da vida. Aí o pescador disse: e o que você acha que eu estou fazendo agora? Gente, há uma palavra de Deus que diz o seguinte: basta cada dia seu mal. Jesus, na oração do Pai Nosso, que também é a oração do Pão Nosso, ele diz assim: o pão nosso nos dá. Sabe por que tem gente neurótica, doente no nosso meio? Porque a gente quer comprar o pão de amanhã hoje. Não dá. Nosso pão é o de cada dia. E assim como na experiência do povo de Deus, não dá para guardar para o dia seguinte, não. Deus manda uma porção para o dia. Paulo vai dizer mais tarde: tendo com o que beber, o que comer e o que se vestir, estejam contentes. Amém? Abaixe sua cabeça, meu amado e minha amada. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que você anda tão ansioso? Por que você não tem cantado a canção da vitória? Porque falta confiança. Falta confiança. Você precisa confiar mais. Você precisa descansar mais. Quem percebe a intervenção do Senhor na sua história, preenche seus lábios da canção da vitória. Aleluia. Hoje. Cante. Se alegre. Para de ficar com essa cara fechada. Deus é tudo que você precisa. Confia. Espera. Fique de pé, meu querido e minha querida. Coloque a mão no seu coração. Diga: Deus, eu quero me conformar com aquilo que o Senhor tem. Eu não quero nada além. Que vem ali, a sombra da morte. Se nessa noite você foi chamado por Deus para conseguir cantar, depois da intervenção do Senhor na sua história, sai do seu lugar, vem aqui à frente, diga: Senhor, eu quero aprender a cantar a canção da vitória.
Você que está tomado pela ansiedade, pelas pressões deste mundo, você quer dizer o seguinte: olha, eu quero confiar mais no Senhor. Estou desempregado, estou desempregada. Humanamente eu estou sem recursos, mas eu sei que Deus está comigo. É um ano de crise, mas é um ano que eu vou confiar e que o Senhor, que esteve comigo em 2015, continuará comigo em 2016. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Quero orar pela sua vida. Vem. Vem famílias inteiras aqui. Confia. Venha. Você que não está conseguindo sorrir, sai do seu lugar. Venha. Igreja, quero orar por você. Sai do seu lugar. Os demais estejam levantando suas mãos. Você que está prevendo 2016 de muitas lutas. É o primeiro domingo do ano. E talvez você já esteja prevendo. O Senhor já tem falado ao seu coração. Vai ser um ano difícil, um ano de luta. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso do seu favor. Eu não posso continuar dormindo com medo ou com base tranquilizantes. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei quais são as decisões que o Senhor vai estar permitindo que eu tome. Mas venha você aqui à frente que deseja crer como Jeremias. Eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sai do seu lugar, venha aqui à frente, venha. E diga: eu confio que Deus tem o melhor para mim. Eu confio que Deus tem uma saída para mim. Eu não consigo ver, mas eu sei que Ele tem. Vem você que quer encher os seus lábios de alegria. Vem você que quer dizer como o salmista: e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Sai do seu lugar, venha. Vem. Vem porque você confia. Vem que você espera. Vem. Tá difícil, mas venha. A vida tá difícil. Os prognósticos são os piores possíveis. Mas você quer se conformar com aquilo que você tem. Você não quer almejar para si mesmo grandezas. Você quer descansar na providente mão de Deus. Vem aqui à frente, vem. Meu Deus, a tua palavra diz: lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O teu povo nesta noite quer viver assim. Quer viver, meu Deus, descansando no Senhor.
Por favor, ó Deus, dá ao seu povo uma nova confiança. Dá ao seu povo, meu Deus, consciência de que há um Deus que cuida, que zela de nós, que ministra em nosso favor. Ó Deus, por favor, seja conosco. Favoreça-nos, ó Deus. Favoreça-nos, ó Deus. Se é com essas pessoas aqui à frente, o Senhor sabe a história deles. O Senhor sabe o que eles estão buscando, ó Pai. O Senhor sabe do que eles estão precisando, ó Deus. Vela por eles, cuida deles, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Continua de pé, igreja. Continua de pé. Você que é membro da igreja, ou membro de alguma outra igreja evangélica, está em comunhão com o seu povo, o povo de Deus, vai louvar ao Senhor, com ceia do Senhor. Nós vamos cantar com a banda inteira 2 hinos. O primeiro deles, enquanto os diáconos e diaconisas vão estar levando os elementos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu. E hoje eu me alegro com o Senhor. Vamos louvar o Senhor com este hino, enquanto os elementos vão ser distribuídos. Do cego eu andei e perdido vaguei, sempre longe do meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu para salvar-me por seu imenso amor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvi falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Senhor. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi, seu perdão recebi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Alguém amado que é membro de alguma igreja evangélica, foi batizado e não foi servido de um dos elementos ou de ambos, levante bem alto a sua mão para ser servido, se este for o caso. Continue de pé. Ore ao Senhor. Exalte o nome dEle. Pela intervenção dEle na sua história. Deus triunfa na batalha e Deus protege o seu povo. Levante bem alto o pão, o cálice. E Deus manda lhe dizer ainda mais nesta noite. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Levante bem alto o seu pão e repita comigo: Senhor Jesus, o seu corpo na cruz do Calvário foi moído pelas minhas iniquidades e pelas suas feridas eu fui sarado. Obrigado, porque o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor morreu a minha morte, para que hoje eu possa viver a sua vida. Não tenho palavras, Senhor, para expressar a minha enorme gratidão. Participe comigo do pão. Levantando agora o seu cálice. Repita comigo: Senhor Jesus, o Senhor me colocou em uma igreja onde eu possa servir, onde eu possa amar e ser amado. Somos imperfeitos, ó Deus, mas o Senhor nos colocou como corpo neste lugar para fazermos toda a diferença. Que eu aprenda a respeitar o meu irmão em suas diferenças, em suas fraquezas. Que eu possa ser um com ele
Este é o desejo do meu coração. Vamos trocar o cálice com os nossos irmãos, dizendo o quanto desejamos ser um com Ele, um com ela, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Graças ao sangue de Jesus, somente pelo sangue de Jesus. Vamos participar juntos do cálice. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve. Vamos cantar com bastante alegria, amados. Enche o seu peito. Vamos fazer um grande coral nesta noite, com alegria, hein? Não se esqueça de cantar com alegria. Vamos lá? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nosso conselho. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais salvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, mais alvos, perdão do Senhor. Apenas as irmãs, vamos lá? Aleluia. As irmãs louvando. Apenas os homens agora, vamos lá? Nessas chagas presas para o íntimo pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Bem forte a igreja toda. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em teu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Dê a mão à pessoa que está do seu lado para cantar com ela. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em teu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Só as vozes, sem os instrumentos, alvos.
Aleluia. Ofereça suas mãos assim diante do Senhor. Meu Deus, despeça o teu povo. Despeça o teu povo na confiança de que o Senhor continuará com cada um que aqui está. Em todos os momentos, em todas as questões. O Senhor não se ausentará destes. O Senhor guiará, protegerá, ministrará da sua paz. O tempo todo. Em todo o tempo. E que o amor de Deus o Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação maior do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, seja com o povo de Deus, na superfície da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Se assente, amados, eu, pastor Léo, vou mostrar a porta para cumprimentar todos. Que Deus abençoe.